Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Dona Flor e seus dois maridos, do escritor brasileiro Jorge Amado, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, então vamos falar sobre Dona Flor e seus dois maridos, esse romance de Jorge Amado de 1966, um romance delicioso e digo saboroso. Faço esse trocadilho porque afinal de contas Dona Florípedes, ou Dona Flor, aqui nessa personagem principal, é uma cozinheira, né? Uma professora de culinária, então assim me deu muitos sabores na boca de experimentar esse romance do Jorge Amado, principalmente sabores picantes, sabores típicos da Bahia de Jorge Amado. Bom, então um pouco de contexto, né, histórico ali, cultural do livro para vocês entenderem melhor. O Jorge Amado vai escrever esse livro em 65, que será publicado em 1966, época em que ele já havia se desfiliado ali do Partido Comunista no Brasil, e então ele vai marcar aí um período, uma fase do Jorge Amado que os professores, especialistas na obra dele chamam de segunda fase, né, que é essa pós-filiação, um período que o Jorge Amado vai deixar esse ativismo, né, mais de lado, mas vejam, deixa o ativismo, mas não deixa de ter questões muito sociais aqui e um retrato assim muito interessante sobre o olhar dele dos Brasis, né, principalmente ali inserido neste contexto ali da Bahia e tal, nesse período histórico, tá? Lembrem-se que foi escrito então, né, num período de ditadura militar no Brasil, e eu acho que é interessante a gente saber dessas informações, né, pra gente entrar no livro um pouco mais, sei lá, ou enfim, sair do livro já com uma ideia até mais ampliada do que somente, né, somente entre muitas aspas, a história em si. Acho muito importante, muito interessante, e foi o que me levou a ler este livro agora, são as questões culturais que ele coloca, do que alguns especialistas, algumas, né, pessoas chamam de Brasil profundo. Aquele Brasil que não é um Brasil aburguesado, um Brasil cristianizado, né, ou com noções morais e tal da burguesia brasileira, né. Então, assim, o Vadinho aqui é entre aspas, uma representação desse Brasil profundo, né? E depois eu falo um pouco mais sobre essa personagem. E o que me chamou também a atenção foi as questões culturais próprias ali daquele povo da Bahia, daquele período histórico, e também porque desses Brasis profundos que ele explora, ele vai retratar aqui que eu achei lindo, sabe? As referências que ele faz às tradições dos Iorubás, as tradições do pessoal do Candomblé, ainda que não seja algo muito o foco, mas há personagens aqui, né? Filhos de santo, filhas de santo e tal, que são personagens muito interessantes e trazem uma dimensão assim diferente, sabe, pra gente. Enfim, pelo menos pra mim foi uma experiência maravilhosa ter contato com esse tipo de referência cultural, histórica, enfim, social que o Jorge Amado coloca. Mas então, falando um pouco sobre também esse contexto aqui, acho interessante a gente pensar na Dona Florípedes, né, que é a Dona Flor, uma personagem feminina muito forte, muito interessante, e uma das personagens femininas do Jorge Amado, ainda olhando para a obra dele como um todo, porque Jorge Amado vai ter personagens que são muito marcantes, né? Por exemplo, Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela. Toda vez que eu falo o nome desse livro eu erro. Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta do Agreste. Então são personagens que são realmente muito marcantes na nossa literatura brasileira. E a Dona Florípedes é um exemplo e que é muito interessante. Por quê? Porque ela não é exatamente uma mulher fora do esperado ali da sociedade, do padrão. Ela é uma pequena burguesa, ela representa as ideias pequeno-burguesas, né, ali. Então ela é muito preconceituosa, ela tem essas questões religiosas muito inseridas, tem até pelo período, inclusive, né, certas questões assim em torno do papel da mulher na sociedade. Porém, dentro da individualidade dela, ela reflete, né, essas imposições, e ela quebra alguma delas, como por exemplo, ela é uma mulher independente, ela tem a escola de culinária, né, que ela dá aula, ela é uma cozinheira e que tem essa escola de culinária Sabor e Arte,
E ela faz questão até o fim aqui, né, da história, de manter essa escola culinária. Ela se nega a aceitar dinheiro de marido, sabe? Ou ela aceita, mas ela tem o dinheiro dela, a poupança dela, mas principalmente pela questão do trabalho que ela ama e que faz bem para ela. Então, essa independência dela é um diferencial muito interessante, né? Uma personagem lembrando da década de 60. E também, depois, que eu vou trabalhar um pouco mais com vocês adiante, mas as questões sexuais, ou enfim, a relação que a Dona Flor vai tendo com o corpo, com o casamento e com o prazer feminino, algo muito interessante, né, de se ler, e que ela vai quebrando alguns paradigmas até o último, né, que é este de não decidir não escolher por um ou outro marido, né, que a gente vai falar um pouco mais. Então vamos lá falar um pouco sobre o enredo e tal, para vocês entenderem, para quem não leu. Este livro aqui é um romance que a gente vai acompanhar a Dona Flor desde a juventude ali, num período que ela já tá assim, numa idade que a mãe dela já tá querendo casar, né, ela e a irmã tá querendo arrumar marido para ela e tal. E a Dona Rosilda, que é essa mãe, ela é aquela mulher que tem muitas ideias para as filhas, que quer casar as filhas muito bem, para ela também ficar né, numa boa vida. Ela quer que as filhas dela se casem com um modelo ali que ela põe na cabeça dela de marido, que acaba sendo assim, decepcionada pelas duas filhas nesse sentido. E assim a gente vai acompanhando, né, esses movimentos da mãe para arrumar esse marido, até o momento em que a Dona Flor vai conhecer o Vadinho, que é o primeiro desses dois maridos aqui, né, do título. O Vadinho, gente, é uma espécie de alegoria àquela ideia que faz parte desse imaginário, assim, do malandro, sabe? Daquele vadio, até brincadeira, né, com o nome, viciado, assim, né, em jogo. Ele fica nessa vida, tipo, da mulherada, frequentando bordéis, né, enfim, ali na cidade de Salvador. Ele representa esse Brasil profundo, porque o Vadinho, ele não tá nem aí para que as pessoas estão pensando sobre ele tem a vida dele e não liga. Então a Dona Flor é essa mulher cheia de preconceitos, muito inserida, né, em padrões ali, principalmente porque mulher, mas muito inserida em ideias pequeno-burguesas brasileiras, né, de ter que, não poder, porque o que os outros vão falar, e eu preciso fazer isso porque é o que é certo, e ele não tá nem aí. Então, como eu até falei pra vocês, eu acho que o Jorge Amado, nesse sentido social, ele coloca ali essas questões da cultura e da sociedade brasileira na história, no decorrer da história das decisões das personagens, mas também das personagens como alegoria de algumas coisas. Então, o Vadinho é uma espécie de Leonardinho, sabe, de Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance do século XIX, e esse aqui já é um romance do século XX, mas é esse mesmo homem que não tem nada que o prenda, que não tem nada que, né, e ele está pouco se lixando para as regras sociais. E coloca essa dicotomia, né, ali brigando com as ideias da própria Dona Flor. Mas embora ela saiba de tudo isso, do jeito dele e tal, a Dona Flor, ela vai brigar com a mãe, e nisso ela já vai também, como eu falei, ela vai quebrar, né, algo que era uma expectativa em torno da pessoa dela e do que ela deveria ser, porque ela gosta dele, ela vai se casar, na verdade, ela vai se entregar a ele ali na cama, para, enfim, arrumar um motivo de ter de se casar ali, receber a bênção de uns padrinhos dela, e se casa com ele. E sofre, nesse sentido, 7 anos ao lado do Vadinho, por causa do jogo, por causa do estilo de vida dele, por causa das traições, né, que ela fica até sabendo de algumas. E fica nesse casamento que as vizinhas e as mulheres, e principalmente a mãe, detesta, mas as vizinhas e as mulheres, as amigas, ficam com pena dela, porque ela é uma mulher muito direita, sabe? Ela é muito honesta, e ela é mesmo. A Dona Flor, ela é essa pessoa, assim, ela é muito honesta e ela é muito direita, mas ela, mesmo tendo esses problemas todos, essa ideia, né, a malandragem dele, ela continua com ele e o ama
à sua maneira, mas ela também tem essa primeira, vamos falar assim, uma espécie de decepção, né, com esse casamento. Não é aquilo que ela imaginava, né, o casamento não é aquele ideal, aquela coisa que ela tinha na cabeça. Então, eu acho que nesse sentido, o Jorge Amado também ironizando, de certa maneira, né, o casamento, a ideia do casamento da burguesia e tal, e também, principalmente, por causa da mulher que ela tá ali dentro de casa fazendo almoço, e tudo que ela queria era que o Vadim fosse um homem, entre aspas, normal, que trabalhasse e voltasse e ficasse com ela durante toda a noite e tal, mas não é isso que acontece, porque ele vai vadiar, ele vai pro jogo, ele não tem a mínima estabilidade financeira, inclusive fica pegando dinheiro dela, sabe, do que ela ganha, ele arranca lá pra apostar e perde tudo e tal, e tem até algumas questões de violência aqui doméstica, sabe, bem fortes, mas enfim, até que o Vadinho, e isso, gente, é no comecinho da história, o Vadinho morre, né, e aí ele morre num domingo de carnaval vestido de baiana, né? Ele tá lá vestido de mulher e tal, e ele morre ali no meio do bloco, né? Então, assim, é muito típico dele, né? Ele morre naquele momento ali, naquele auge, né, da alegria e da vida, ele tem essa coisa. Então, a Dona Flor vai ser uma viúva. E ela sofre muito, gente. É muito coitada. Ela fica arrastando ali o luto. E é muito... Achei curioso, assim, como que a sociedade é cruel com a mulher em todos os momentos e sentidos. Porque a Dona Flor, ela fica viúva e depois as vizinhas começam a cobrar dela um final de luto logo. Porque, gente, que coisa é essa de ficar sofrendo? Sabe, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses daquele traste. Você não, sabe, ela não precisa sofrer. Não é possível que ela gostava tanto desse traste pra sofrer. Ela tá esnobando esse luto dela. Tipo, eu achei isso muito cruel, mas é realmente assim. É um olhar muito para a sociedade, né, para as coisas que achei bem apurada, assim, esse olhar do Jorge Amado e muito. E o humor do Jorge Amado é muito gostoso, sabe? Porque é bem malemolente, assim, a escrita dele. E, inclusive, a linguagem... Uma coisa que eu conversei com umas amigas é que, em muitos momentos, eu ficava assim, gente, mas de novo ele vai falar isso, mas de novo... Mas que coisa enrolada, tipo, vai, anda depressa. E depois eu fui pensar bem, que isso é pura ansiedade minha, como leitora, mas o Jorge, ele é muito fiel à linguagem popular eu acho que da música, do falar, da fluência e de como a gente, quando conversa, quando fala, a gente vai percorrendo muitas histórias. Não é sempre que a gente começa a falar uma coisa e vai até o final, sabe? Então eu acho que tem muito isso na literatura dele, que eu também senti com a leitura de Gabriela Cravo e Canela. Falei que eu erro toda vez. É uma coisa muito do contar a história, e aí eles percorrem outras personagens secundárias, ele vai contar um caos de outra personagem. Então uma leitura, uma literatura muito rica, assim, de detalhes e de histórias, e é uma literatura muito de uma linguagem muito popular. Então o jeito também, sabe, eu acho que também tem a questão do baiano, sabe, do jeito que ele vai contando, eu acho que tem essa dança, assim, na literatura dele que eu gosto muito. Então, enfim, gente, resumindo aqui a história, ela vai ficar viúva por um tempão lá, e as mulheres começam a querer, assim, investigar um possível par para Dona Flor, para ela não ficar sozinha e tal. Aí apostam um cara que aparece lá, mas vão ver um cara que aplica golpe em viúvas e tal, até que ela vai se unir ao Dr. Teodoro, que é um farmacêutico ali da cidade, que gostava dela já há algum tempo, estava de olho, mas ele é o homem conservador. É o próprio, aí nesse sentido, um espelho totalmente torto do Vadinho, ele é o oposto do Vadinho nesse sentido, né? Ele é super certinho, sabe, aquele cara super certinho, super conservador, que faz todo dia a mesma coisa, tem a rotininha, a casa tem que estar toda assim certinho, e ele é super... Então, a estabilidade que a Dona Flor sentia falta no primeiro casamento, ela vai ter nesse segundo casamento. Só que, como eu falei, né, eu acho que o Jorge Amado escreve o casamento aqui muito interessante e muito completo, porque ele coloca as questões que nós, como humanos, sentimos e as faltas, né, os sentimentos de alegria, tristeza, de, né, os muitos lados da vida, e no casamento é isso, porque com o Vadinho ela sentia falta da estabilidade, da presença dele ali
quando ela queria, e ela sofria por causa do jeito dele, das traições, etc. Mas ela era completamente satisfeita com a vida a dois ali com ele, com sexo e tal, né? O Vadinho é aquele homem que mostrou que a vadiagem, né, vale a pena, que a vadiagem é uma delícia, que você tem que ficar nu pra você sentir o seu companheiro, que você tem que fazer isso porque sexo é uma coisa que é boa e que Deus quer que a gente faça, sabe? É isso que ele falava. E nesse sentido, por isso que eu falei, é um Brasil profundo, né, que não tem essas questões morais e tal da igreja ou da sociedade, sabe? Que mesmo em vida a dois acaba sendo levada pra cama, sabe? Então ele quebra algumas ideias que a Dona Flor tinha anteriormente, né, antes de se casar, e aí ela vai no oposto com o outro marido dela, que é esse homem super certinho, que se segura pra não demonstrar o prazer pra mulher, porque a esposa é uma entidade, não sei o que lá. Então ela sente essa falta da vadiagem que ela tinha com o Vadinho, com esse novo marido. Ao passo que ele é perfeito em outras coisas, porque ele dá toda a estabilidade, ele tem o trabalho, ele chega todos os dias na mesma hora, ele nunca traiu e não trairá ela, porque ela tem até uma prova disso aqui em algum momento. Então, assim, vocês já perceberam que é o oposto, né? Até o momento em que o Vadinho reaparece pra ela, né? E aí começa uma já, assim, avançado no livro, né? Uma parte que pra mim foi muito interessante, dessa presença do fantasma do Vadinho, né? Do espírito, enfim, entenda como quiser, dele ali. E ela fica totalmente angustiada com essa questão de, poxa, mas eu tô traindo o Teodoro, porque o Vadinho volta pela falta que ela tava sentindo. Ele volta porque ela o chamou, sabe, pra voltar. E ela fica muito, assim, angustiada, porque como pequena burguesa que é, e como mulher muito correta, muito honesta e tal, ela não quer trair o marido dela, o Dr. Teodoro, que é um homem tão certo, tão, né, sério. Então ela não pode fazer isso com ele. É interessante porque no final aqui dessa edição que eu li, a Zélia Gattai, né, que foi a esposa do Jorge Amado, maravilhosa também, ela conta que o Jorge ficou muito angustiado na época da escrita do livro, porque até o último minuto, assim, ele não sabia o que fazer com a Dona Flor, qual que é o final que ele daria, qual a decisão que ela tomaria entre um e outro. Ele até chegou a pensar de Dona Flor escolher por Vadinho e morrer e tal, e aí ela falou, nossa, eu fiquei triste por essa escolha dele. Depois, no final, quando um belo dia ele levantou muito cedo e escreveu lá que a Dona Flor, então, decide de nenhum nem outro, os dois. Porque tem esses dois lados, né? E aí, nesse sentido, os dois universos. E aí, entrando um pouco, né, na questão do candomblé, os orixás ali, ela pede, né, pra Yansan, e a Yansan permite que o Vadinho fique com ela e tal. É um final belíssimo essa descrição aqui, né, dessa escolha, não escolha dela. É uma escolha, né, gente? Ela escolheu pelos dois e não um ou outro. Ela escolheu pelo E. E como ela fica completa, como ela fica... Aí sim, ela tá plena, sabe, nesse final. De ter Vadinho, que é esse lado, né, um, e o Dr. Teodoro outro. E assim, ao mesmo tempo, se formos pensar de maneira muito, sei lá, é uma não traição também, né? Porque daí não é algo material, né, nesse sentido, assim, pelo menos, sei lá, se a gente for pensar da Dona Flor com o Vadinho. Ela sente, ela se entrega a ele, sente ele mexendo nela, inclusive ele até volta e fica beliscando os peitos de outras mulheres aí e tal, porque ele continua sendo aquele que ele foi. Mas ela tem essa decisão de não ser essa mulher que vai por um ou outro. Ela precisa e ela fica plena. A felicidade dela está nessa decisão de quebrar essa regra, esse paradigma, os conceitos todos que ela tem dentro, os preconceitos que ela tem, né? E fica com os dois. Então isso é muito interessante. Tipo, eu achei essa saída maravilhosa. É uma personagem feminina que realmente fica marcada aí por ter essa coragem. É um individual, né, da Dona Flor que acaba quebrando algumas ideias do grupo social que ela representa, etc, sabe? Então, acho que nesse sentido é muito rico e único, assim, como ele
faz. A maneira como o Jorge conta tudo isso é o que é o diferencial para vocês. Uma coisa assim que é legal de destacar que eu falei é que tem muitas personagens, é um livro muito rico, como eu falei, ele vai trabalhando assim, tem uma hora que você já tá lá na história de fulano e ciclano, que sabe assim, de personagens secundárias, mas é bem interessante. Também a presença da cultura baiana, principalmente, é claro, pela culinária, que tem vários pratos que dá água na boca de ler, gente, dá vontade de comer, dá fome lendo esse livro. Da música, ele cita Dorival Caymmi, outros músicos ali, né, que trabalham serenata junto do Vadinho, da matriz do candomblé e capoeira e, sei lá, algumas coisas assim que são de um Brasil ali muito rico, né, da Bahia, que é essa raiz do Jorge Amado, que ele representa tão bem, não só nesse livro, mas em toda a sua obra. É isso, eu acho que dava para falar mais, mas eu tô satisfeita por aqui, vou terminando, deixo aqui vocês com a dica de leitura. Espero que vocês se divirtam como eu me diverti lendo Dona Flor e assim, apreciem com a tranquilidade, com sabe, o sabor sem pressa, sabe? Eu acho que a literatura do Jorge Amado exige ou acaba nos levando a isso, a outro ritmo, a outro tempo. É uma leitura assim para você se entregar e ir dançando junto do Jorge e sentindo esses sabores e picantes, como eu falei no começo, principalmente, mas tem aqui dos sabores amargos, né, coisas mais tensas, coisas doces, com referências muito fofinhas ou curiosas e engraçadas, né, porque como eu falei, eu gosto muito do humor dele que passa aqui. Enfim, gente, um livro delicioso, livrão. Deixo vocês então com essa dica. Se você gostou dessa resenha, não se esqueça de deixar o seu like aqui, dar o seu joinha e também se inscreva neste canal clicando ali em inscrever-se e não se esqueça de clicar também no sininho para receber todas as notificações quando o conteúdo sair quentinho, você já os recebe, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.